Vamos falar sobre a tragédia da Chapecoense. Porque essa foi, cara, essa foi muito difícil, porque você fez a coisa que eu acho mais difícil do jornalismo. Você não foi até Colômbia. Você foi pra Chapecó. Cara, e velório coletivo, e clima da cidade, cara, isso é muito difícil de fazer. Como é que foi essa? Essa foi o seguinte, estou indo para Chapecó, para cobertura, também recebo a ligação, olha, vamos para Chapecó, os corpos vão ir para lá. O acidente foi de madrugada, tu possivelmente É, saiu bem cedo de manhã já, né? bem cedo, pegamos o carro e fomos, né? Não lembro quem eram meus parceiros de viagem agora, mas lembro que eu sei que a gente estava num determinado ponto, acho que era um colega do esporte, acho que não sei se tinha alguém da fotografia e o motorista. E a gente chegou em Chapecó e preciso ir para o estádio, para a Arena Condá. Sim, que é onde Chegando, né? iam chegar os corpos. Quando a gente está chegando, a gente sofre um pequeno acidente na rótula, Bateram no carro. bater no carro. Ainda bem que não foi nada grave. Sim, Mas aí, só para vocês entenderem o que é os bastidores. sim. Aí, o motorista fica ali envolvido, eu pergunto para ele se ele precisava de alguma coisa, não tinha acontecido, ninguém se feriu, nem outro veículo, nem no outro veículo, nem no nosso. Eu pego e vou caminhando ao estádio, até caminhei, sei lá, 2 quilômetros talvez até a Arena Condá. Aí chego na Arena Condá, isso acontece muito também, Felipe Daroit, para quem está nos ouvindo, tá? Tem alguns determinados jornalistas que eles se acham acima da razão. Então eles acham que eles podem te ficar na tua frente, mesmo que tu esteja fazendo um vídeo, ou seja, não há um respeito entre os Não. colegas. É que tem muito amador fazendo, né? Muito Não, pseudo-jornalístico, mas muito é blogueiro. que nesse caso eram jornalistas conhecidos, assim, da mídia Ah, nacional. sim, entendi. Então, assim, eles achavam que eles poderiam ficar na minha frente, mesmo chegando depois, e aí deu uma discussão lá, Sim. quem entraria antes, quem entraria depois. Eu disse, olha só, eu cheguei antes, vim antes justamente por isso, então, assim, a minha vez é essa e depois... Então, ficou isso só para contar como é que é, sabe? Porque não é tão simples assim. Pra entrar no Tem estádio. discussão até entre os jornalistas, Sim, né? Muitas sim. vezes. A maioria das vezes a gente se ajuda, tá? Mas às vezes acontece isso. Daí a gente entrou no estádio, enfim, estavam preparando, todos os preparativos lá. A gente conversando com familiares, dentro daquilo que a gente falou também, né? Que é sempre, a gente precisa ter o jeito para chegar nas pessoas. É, a É abordagem é preciso que não fundamental. haja no jornalismo, principalmente o de rádio, de televisão, que é um jornalismo falado, o chamado monotom. O que é o monotom? Festa, o mesmo tom. É Tragédia, o mesmo tom. Não. Tem que saber o tom na hora de falar. E saber fundamental. a maneira de abordar as pessoas. Então a gente conversou com familiares lá de vítimas, contaram suas histórias, a gente contou. Aí começaram a preparar tudo para o outro dia. Os corpos não tinham chegado ainda. Os corpos não tinham chegado ainda, estavam chegando de avião. E aí no outro dia desaba o mundo em Chapecó. Ah, é verdade, uma chuvarada. Aí chega lá Puyol, o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, vários jogadores, né? O Sim, sim. Belletti, para se solidarizar com as famílias e acompanhar a cerimônia de velório na Arena Condá. Então eu narrei, foi uma das coberturas mais longas que eu já fiz ininterruptamente. Eu acho que talvez tenha perdido só para o 8 de janeiro de 2023 agora, e também para a prisão do Lula. Esses dois momentos eu fiquei mais tempo no ar, mas essa foi uma das mais longas, porque eu fiquei no ar praticamente toda a cerimônia do velório. Claro, devolvendo para Claro, o sim. apresentador Mas me estava lá, devolvia, sim. mas eu estava sempre no ar. Isso é importante um parênteses, tá, gente? Essas coberturas, assim, eu teve coberturas que eu fiquei 48 horas acordado, Sim. sabe, assim, de estar batendo os pinos. Não tem essa questão assim de não, vai lá, vou trabalhar 8 horas e depois vou pro hotel descansar. Cara, não. Essas coberturas de tragédia, a gente começa, por exemplo, na rádio, o programa começa às 5 da manhã, a gente já está ao vivo às 5 da manhã e a gente vai até a entrada da madrugada fazendo a cobertura, que começa o programa depois da meia-noite. Aí faz uma entrada e aí até deixa algum material gravado. Então, assim,
cara, não tem essa assim de, vou bater meu ponto e parar. Não, cara, você tá lá, você não dorme. Isso é um problema. Eu me lembro de algumas coberturas que eu fiz, que chega um momento que você começa a errar nome, começa a Sim, esquecer até o nome do estádio, onde é que tu isso. tá, porque, cara, falta de sono, ela acaba com a pessoa, É muito né? prejudicial. E além de todo o peso carregado numa cobertura dessas, né? É. E, bom, essa foi uma cobertura também muito difícil. Ficou vários dias lá, velório coletivo. Praticamente eu acho que foram 5 dias lá, talvez. Tu entrevistou uma criancinha, não? Pouco. Tem uma foto clássica de uma eu criancinha jogando entrevistei, bola, parecia que tava meio era- não entendendo o que estava acontecendo. Era um né? mascote mascote. da Chapecoense, um índiozinho Condá. E ele chorava porque ele via toda aquela cena lá. Ele até não tinha familiar que tinha falecido, mas Sim. ele sentiu também, né, todo aquele ambiente. E uma dificuldade dessa cobertura foi a seguinte: chovia muito, eu precisava estar ao vivo, não poderia ser por outra coisa. E assim, quando chove, tu até tem a possibilidade de usar os teus carregadores. Só que assim, ali era um ambiente aberto, não tinha toldos para ficar. Sim. Então assim, tinha que ficar na chuva mesmo, porque por vezes eu tinha que entrevistar, sei lá, um jogador de futebol que estava ali perto, tinha que entrevistar um familiar, alguém na arquibancada. Então o que eu não vejo problema, eu quero dizer o seguinte, o problema não é estar na chuva, porque todo mundo trabalha na chuva no jornalismo. Principalmente jornalismo esportivo, né? Seguido tem jogos claro, na chuva. claro. Só que a diferença é o seguinte, é que são muitas horas no ar. É. E tu depende de bateria, tu depende de tudo isso. Então esse foi um complicador nessa cobertura da Chapecoense, sem contar, evidentemente, que você está cobrindo um velório com mais de 50 corpos dentro de um estádio.